Olá, muito boa tarde a todos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Benfica 21. Vamos neste vídeo fazer uma pequena antevisão do jogo referente à 14ª jornada entre o Moreirense e o Benfica, portanto mais um jogo complicado para o Benfica. O Moreirense está a fazer um excelente campeonato, mas o Benfica também vem de duas boas exibições contra o Sporting, não no jogo inteiro, não nos 90 minutos, mas a partir ali do meio da primeira parte e na segunda parte fizemos uma boa exibição. Contra o Nápoles foi uma exibição muito consistente ao longo de todo o jogo. Portanto, adversário difícil, como de facto têm sido todos, mas o Benfica, na minha opinião, a subir de forma e, de facto, aqui o título aqui deste vídeo, será que vamos confirmar a subida de nível da equipa? É de facto a grande questão que se coloca, porque já houve momentos em que o Benfica aumentou o nível, mas depois não se confirmou. Vieram empates, derrotas, más exibições. Vamos ver se agora é de vez que o Benfica começa de facto a pegar e a fazer boas exibições e a dar-nos esperanças que ainda podemos fazer qualquer coisa de bom esta temporada. Portanto, o jogo vai ser no estádio Comendador Almeida Freitas, vai ser daqui a pouco mais de 4 horas, vai ser às 18 horas e vai ser de facto um jogo muito, muito, muito interessante. Comparando aqui rapidamente as duas equipas, o Moreirense, como eu disse, está a fazer uma boa época. Esta época tem 14 jogos, 6 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Destas 6 derrotas, uma foi para a Taça de Portugal, que já foi eliminado. E depois tem aqui um grande equilíbrio entre os golos marcados e os sofridos. Tem 21 golos marcados e 21 golos sofridos. Percentagem de vitórias da época, 43%. E tem aqui, portanto, em média, marca um golo e meio por jogo, entre aspas, e sofre também um golo e meio por jogo. O Benfica, nesta época, 27 jogos, 17 vitórias, 6 empates e 4 derrotas, 45 golos marcados e 16 sofridos. Está com uma porcentagem de vitórias de 63, abaixo das últimas épocas, como eu tenho referido. Os golos marcados, 1,67, é um dos nossos calcanhares daqueles, porque está abaixo, de facto, do que temos feito recentemente, nos anos recentes. E os golos sofridos, 0,59, não é mau, de facto, é até um bom número. Valor do plantel do Moreirense, 25 milhões, à volta de 25 milhões, o que a dividir pelos 26 jogadores do plantel está perto de 1 milhão de euros por jogador. O jogador mais valioso segundo os dados do 0-0, o jogador mais valioso do Moreirense é o Alan, que é um médio ofensivo, que penso que foi formado no Palmeiras, nunca jogou na equipa principal, mas tem demonstrado nos últimos anos a sua qualidade de jogo. Ele tem um valor de mercado de 4 milhões. O Benfica mantém-se ali na valorização de mercado de 391 milhões, a dividir por 36 jogadores. E porquê os 36 jogadores? Porque tem aumentado aqui o número de jogadores contabilizados para o plantel devido aqui aos jogadores da formação que vão jogar. Mas 391 a dividir por 36 jogadores dá uma média perto dos 11 milhões por jogador. O jogador, a melhor forma, continua a ser o Pavlidis, o nosso ponta de lança titular, que tem um valor de mercado de 40 milhões. Agora, os jogadores em melhor forma. O Moreirense tem, de facto, vários jogadores, já vamos falar nisso, em boa forma, vários jogadores de qualidade e que ou estão emprestados ou já passaram pelos grandes, principalmente pelo Benfica e pelo Sporting. Um, e mas o Schettini é de facto aquele jogador que tem feito mais a diferença. O Schettini também é conhecido, teve no Santa Clara, teve no Braga onde não vingou, mas já leva 8 golos e uma assistência nesta fase da época, que ainda nem chegámos a meio do campeonato. O jogador em melhor forma do Benfica atualmente, e é de quem se está a falar mais, é o Rios, depois de levar muita porrada, muita crítica. Está agora a receber alguns elogios pela sua intensidade, hum, até pela participação dele em golos, quer seja por golos, contra o Nápoles marcou e fez a assistência, e portanto ele leva 2 golos e 2 assistências. Não é um jogador, e já no Palmeiras não era um jogador de fazer de facto muitos. Não é um jogador atacante, não é um jogador que faça a diferença, que marque muitos golos ou assistências. Nunca fez isso na época e não foi contratado para isso. Mas já está de facto aqui a contribuir, além destes 2 golos e 2 assistências, para a intensidade ofensiva e defensiva do Benfica. Média de idades do Moreirense, 25,8. A média de idades do Benfica, 23,2, com tendência a diminuir. Lá está, com a utilização dos jogadores da formação. Ainda contra o Nápoles estreou-se o José Neto e o Tiago Freitas com 17, 18 anos que têm. Média de alturas, o Benfica aqui, mais 2 centímetros que o Moreirense. Penso que não é por aqui que haja uma grande diferença.
a classificação das duas equipas. Como sabemos, o Benfica aqui em terceiro lugar, o Sporting já ganhou ontem, portanto o Benfica à data de hoje e antes dos jogos está aqui a 6 pontos do Sporting, com menos um jogo, e está a 8, jogos a 8 pontos do Futebol Clube do Porto, que vai jogar com o Estrela da Amadora amanhã. O Moreirense, uma equipa muito equilibrada, de facto, 6 vitórias, 2 empates, 5 derrotas, já jogou com o Braga, já jogou com o Sporting, já jogou com o Porto, perdeu com todos, com estas equipas que de facto à partida eram favoritas, 21 golos e 20 marcados, e 21 golos marcados e 20 sofridos, é uma das poucas equipas que tem um saldo positivo, um gol average positivo. Se formos a ver, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, são sete as equipas que têm saldo positivo de gol average. O Moreirense é uma delas e o Moreirense está no oitavo lugar. Os últimos confrontos, aqui das últimas duas épocas, podemos ver que na época aqui 22, esta é a época 23-24, na época 23-24, portanto não foi a época passada, foi a outra, o Benfica empatou com o Moreirense, fora. Depois ganhou na segunda, depois na segunda mão, não é segunda mão, mas na segunda volta ganhou aqui por 3-0 e o ano passado voltou a empatar. Foi o jogo, penso eu, que foi este jogo que ditou o afastamento do Roger Schmidt da equipa, mas voltámos a empatar e depois ganhámos em casa em fevereiro, mas também aqui por 3-2. Portanto, as últimas duas deslocações do Benfica a Moreira de Cónegos foram dois empates, portanto, vai ser de facto um jogo difícil, também aqui por este histórico. As equipas titulares, da parte do Benfica já vou falar um bocadinho mais à frente, mas eu concordo aqui com este gráfico aqui, com os jogadores que estão aqui titulares, mas já falamos um bocadinho mais à frente. E aqui, de referir aqui, no Moreirense, são jogadores que, pelo menos para mim, são jogadores de facto conhecidos. O André Ferreira já passou pelo Benfica, uma carreira interessante que fez primeiro na primeira divisão em Portugal e depois chegou a estar em Espanha e agora voltou e está a jogar agora a titular aqui do Moreirense. Marcelo teve no Sporting, o Maracás também é um jogador com muito passado no futebol português. Dinis Pinto, jogador que teve no Braga, chegou a jogar no Braga, penso que a formação dele foi no Braga, está com muitas assistências este ano, é um dos jogadores a sobressair. Francisco Domingos, o ano passado ele fez a formação no Benfica, o ano passado jogou no Benfica B, mais um jogador aqui com muita qualidade e com uma formação muito, 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 muito forte. Stepanovic, não conheço tanto. Vasco Souza, jogador que fez já vários jogos no Futebol Clube do Porto. Eu penso que ele não sei se estará emprestado ou não, mas é que de facto um jogador também muito interessante. No 0-0 tem um valor de mercado de 4 milhões. O Beni também jogou no Benfica B, também está a fazer uma excelente época. O Diogo Travassos, Sporting, não ficou na equipa do Sporting como lateral direito, porque entretanto contratar o Grego, mas também está a fazer uma boa época e aqui está a jogar um bocadinho mais, mais subido no terreno. Landerson também não conheço muito tanto, muito assim. E o Schettini, que de facto é o jogador que eu falei há bocadinho e que tem já 8 golos marcados. O ano passado já fez uma boa época. Relativamente aqui ao Benfica, portanto, a única alteração que eu estou a ver em relação ao jogo do Nápoles é de facto a entrada do Pavlidis. Eu penso que o Tomás Araújo ganhou aqui o lugar, aqui ao lado do Otamendi, o Dedic na direita e o Dal na esquerda, a dupla aqui do meio campo que vem desde o início da época, Barrenechea e Rios. Depois mais à frente a jogarem a partir dos lados, mas também com uma grande tendência a vir para o meio, o Aursons para dar equilíbrios, o Sudakov para tentar desequilibrar o adversário nas aulas, o Barreiro muito importante aqui, em duas situações, a pressionar o adversário e também a aparecer ali para finalizar. E tem feito, de facto, alguns golos pelo Benfica. E o Pavlidis vai voltar. Vamos ver se com estes minutos que ele teve de descanso, que só entrou aqui na segunda parte, numa fase avançada do jogo, vamos ver se o Pavlidis sobe um bocadinho o seu nível, porque eu acho que ele não está. Eu penso que, na minha opinião, ele ainda nem atingiu o nível da época passada. Tem vários golos, é verdade, mas também muitos deles de penalti. E era importante para o Benfica ele crescer a nível da sua forma. E há apenas algumas observações. Mais um jogo decisivo. Parece-me que quase não há nenhum jogo do Benfica que não tivesse sido decisivo. As taças, a Taça de Portugal são decisivos os jogos, claro. A Taça da Liga, decisivo foi. A entrada para a Liga dos Campeões também a terceira para a eliminatória, o play-off, sempre decisivos. Depois
a partir do momento em que perdemos o jogo para o primeiro jogo da Champions, todos os jogos começaram a ser decisivos, podemos dizer assim, e o campeonato, a partir do momento em que fizemos aquele empate em casa, isto quando ainda tínhamos o Bruno Lage, também todos passaram a ser decisivos. Portanto, todos os jogos do Benfica são decisivos, e eu diria que são cada vez mais decisivos. Portanto, se o Benfica, imagina que o Benfica perde hoje, o Porto ganha, ficamos com 11 pontos de avanço. 8 já é muito. Eu lembro do José Mourinho dizer que uma coisa era ter 4 pontos, outra coisa era ter 7 quando fomos às Antas. Olha, já temos 8. E portanto vale o que vale, mas mais um jogo decisivo. O Mazarus penso que ganha o lugar. Vamos ver se o Mourinho confirma esta ideia. Ele traz mais tranquilidade ali à defesa. É um jogador já sabíamos que era mais rápido que o António Silva e de facto tem mais qualidade e mais tranquilidade a sair a jogar, quer passando longo, quer mesmo através do transporte da bola. Portanto, dá mais qualidade à fase de construção, mas eu não vou bater no António Silva como muita gente bate, porque o António Silva ser titular, ora com o Schmidt, ora com o Lage, ora agora com o José Mourinho, quer dizer, não acredito que seja por o empresário dele, embora saibamos que é um empresário, tenha tanta influência sobre os treinadores que decidem isso. Portanto, ele deve treinar de facto muito bem, é um grande jogador. António Silva ainda é jovem, mas neste momento eu diria que o Tomás Araújo merece jogar a titular. Depois há jogadores que me parecem que estão a subir de forma. Sudakov, apesar de não estar a jogar ainda na posição dele, que eu acho que ele vai jogar, ainda vai haver um treinador que o vai pôr ali a jogar na posição dele, que para mim será num 4-3-3, num dos vértices da frente, ou então mesmo num 4-4-2 ali no número 8. Sudakov a subir de forma, o Barreiro também a subir e bem de forma, tem feito de facto uma boa época. Um bocadinho um patinho feio, mas tem feito e tem ajudado muito o Benfica, dos jogadores que têm contribuído mais para o Benfica. E o Rios, obviamente, nem vale a pena falar, que está de facto muito, muito melhor. Será para continuar? Vamos ver um jogo de facto importante este, quer com uma equipa moreirense. Não é das equipas que mais se fecha atrás, mas fecha-se atrás. Vai haver pouco espaço e vamos ver se aí o Rios consegue continuar a fazer a diferença. Pavlidis, como eu estava a dizer há bocadinho, descansou um bocadinho, ele parece de facto, pareceu um jogador cansado, um jogador que fazia mais minutos, continua a marcar golos, mas muitos são de penalti. Vamos ver se ele consegue então chegar à forma que se distinguiu e à forma que sabe e jogar o que sabe. E agora duas questões. Será que a aposta ali no José Neto, no Tiago Freitas, foi só ali um fogacho, nem é bem uma aposta, ali é só estrear os jogadores, isto não é aposta, quando o Benfica já está a ganhar 2-0, já estamos tipo no último minuto, penso que aí não é bem aposta. Será que ele vai efetivar essa aposta nestes jogadores ou vai apenas ser um fogacho trabalhar para os números? E a outra dúvida é o Sheldrup, que depois de ter ajudado e muito o Benfica na vitória contra o Nacional, simplesmente desapareceu. Portanto, contra o Sporting, contra o Nápoles, houve aqui ali a aposta mais no para este ano. E o Sheldon, se calhar, merece jogar mais um bocadinho. Não estou a dizer a titular, mas ali jogar mais do que jogar, por exemplo, os minutos de desconto, merece de facto. Mas se calhar só vai entrar quando o Benfica estiver muito, muito atrapalhado e nem sempre as coisas vão lhe correr bem com poucos minutos para tentar resolver. Vamos então ver o que é que vai acontecer neste jogo. Peço-vos o habitual, se gostaram deste vídeo, outro tipo de vídeo que já tenham visto aqui do canal, subscrever, que é completamente gratuito, coloquem os vossos gostos, isso é de facto muito importante. Se gostaram, mesmo que nem que seja um bocadinho, coloquem os vossos gostos, os vossos comentários, outras sugestões que queiram, as vossas críticas, hum, os vossos elogios e partilhem com outros benfiquistas que possam gostar do vídeo. Um abraço a todos, obrigado e bom jogo!